para mais uma parte do conteúdo de frações. O conteúdo de frações é bem extenso, tá? Então hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. O tema da aula de hoje, na continuidade de frações, então é esse: reduzindo frações ao mesmo denominador. O que é isso? Vamos ver. Olhando para essa primeira figura aqui, que está dividida em duas partes e tem uma que está pintada em vermelho. Como eu posso representar essa figura? Então, ela foi dividida em duas partes, então esse 2 é o denominador, e foi pego uma. Então, ela representa 1/2. Essa outra de baixo, ela foi dividida em 5 partes, olha, 1, 2, 3, 4, 5, e pega apenas uma. Então, ela vai representar, olha, está dividida em 5 partes e foi pega uma. Então, ela representa a fração 1/5. Agora, vamos voltar para o nosso título, reduzindo frações ao mesmo denominador. Vamos olhar essas duas frações. Aqui eu tenho um denominador 2 e aqui eu tenho um denominador 5. Os denominadores são diferentes, ou seja, a maneira como foi dividida essa parte, essa figura de cima, é diferente de como foi dividida a figura de baixo. Aqui foi dividida em duas partes e essa foi dividida em 5. E a proposta é que a gente tenha o mesmo denominador, ou seja, que as figuras sejam divididas do mesmo jeito, tá? Na mesma quantidade de partes. Então, como a gente fazer isso? E isso se chama reduzir ao mesmo denominador. Mas essa reduzir não quer dizer que vai diminuir. Essa redução é no sentido assim de simplificação por deixar as duas figuras divididas do mesmo jeito, tá? Então é nesse sentido essa redução, não no sentido de diminuição, tá? Então aqui nós vamos fazer o quê? Queremos deixar o 2 e o 5 iguais. Eles são denominadores e nós queremos deixar iguais. Como fazer isso? Lembra das frações equivalentes que nós estudamos na outra aula anterior? Então, quem não lembra, volta, assista esse vídeo das frações equivalentes, porque isso é necessário. Esse conteúdo de frações, ele vai se ampliando, tá? Então, se perdeu alguma parte, é importante estudar, porque senão depois pode ser que não acompanhe o que nós estamos falando agora. Então, aqui nós vamos utilizar as frações equivalentes. Lembra que eu expliquei, então, na aula passada, que eu posso fazer frações equivalentes pela multiplicação, quando eu amplio os números, ou pela divisão, quando eu quero reduzir os números. Então, no caso aqui, nós temos que encontrar uma forma ou de multiplicar ou de dividir que vai fazer com que esses denominadores fiquem iguais. Normalmente, a gente acaba fazendo isso pela multiplicação. É mais fácil nós pensarmos na multiplicação. Ou seja, por qual número eu devo multiplicar o 2 e por qual número eu devo multiplicar o 5 para que nessas duas frações eles fiquem iguais? Ou seja, para que as frações tenham o mesmo denominador? Então, por qual número eu devo multiplicar o 2 e por qual número eu devo multiplicar o 5, de maneira que o número que der aqui vai ficar igual ao número que vai dar aqui. Então, veja bem, vamos pensar em múltiplos comuns. Vamos de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vamos parar por aqui e vamos no 5. 5, 10, 15. Observa que eu falei o 10 duas vezes. Então, o 10 ele é um múltiplo comum. Então, eu consigo encontrar uma multiplicação nesses dois casos e que eu vou chegar em valores que vão ficar com o mesmo denominador. Então, aqui no caso, eu posso multiplicar essa primeira por 5, lembrando que daí eu tenho que fazer também essa multiplicação no numerador. Então, essa fração, ela vai ficar alterada para 5 décimos, 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 5 é 10.
Agora vamos mudar essa. Então eu já vi que aqui eu transformei para o 10. Então essa daqui eu também vou transformar ela para o 10. Para isso, eu preciso multiplicar por 2. Então eu vou também multiplicar essa daqui por 2. Então vai ficar 1 vezes 2, 2. E 5 vezes 2, 10. Observa que agora eu tenho as frações com o mesmo denominador, tá? O mesmo denominador. Então, essa daqui, de 1/2, ela foi alterada para 5 décimos, que nós vamos representar aqui agora. E essa daqui, de 1/5, ela está representada em 2 décimos, que quer dizer a mesma coisa, tá? Essa que representa a metade é mais fácil da gente compreender. Ó, 1/2 representa a metade, porque de 2 partes eu peguei uma, peguei a metade. 5 décimos também representa a metade. De 10 partes eu peguei 5, né? Peguei a metade. Agora aqui, então, o que nós vamos fazer? Essa daqui, antes era dividida só em uma parte, em 2 partes para pegar uma. Agora nós vamos dividir em 10 partes para pegar 5. Então eu vou fazer a divisão, aqui vai ficar aqui 1, 2, 3, 4, 5 partes. Mas eu quero em 10 partes. Eu posso repartir ao meio agora aqui, ó. Ficaram 10, não é? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10 eu tenho que pegar quantas? 5. Então, eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5. Ó, peguei uma linha inteira. Então, aqui eu não peguei a metade? Aqui eu também peguei a metade, tá? Então, quer dizer, essas duas frações, elas são equivalentes, tá? Agora, nessa outra, eu também vou fazer a divisão em 10 partes, né? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, vou dividir aqui ao meio, já vai ficar 10, tá? E dessas 10 partes, eu vou pegar 2. Vou pegar agora aqui, ó, aqui e aqui. Podemos pegar aqui também, tá? Mas só pra gente poder comparar melhor com aquela ali, ó. Então, aqui eu não peguei uma parte, ó, representa esse 1/5. Aqui eu tô pegando 2 décimos, mas é a mesma coisa, ó. Então, eu formei frações equivalentes, reduzidas ao mesmo denominador. Lembrando que esse reduzir é no sentido de utilizar o mesmo, tá? Então, quando nós precisarmos das frações com denominadores iguais, nós podemos ampliar pela multiplicação e a gente multiplica pelo número que a gente precisar para que fiquem iguais. Então, aqui eu precisei, então eu pensei que seria o 10, desculpa. Então, aqui eu multipliquei por 5 e ali eu multipliquei por 2, tá? Só que a matemática procura simplificar as coisas, então nem sempre é prático a gente ficar representando as coisas por desenhos. Então, as figuras são importantes para vocês visualizarem, né, entender o processo, mas depois a gente precisa abstrair isso, utilizar melhor o raciocínio, porque isso a gente ganha tempo também, porque às vezes nós temos que fazer uma figura que a gente não consegue dividir em partes iguais, são muitas partes, mas se a gente entende o processo, nós conseguimos entender o que precisa fazer com cálculos para que a gente chegue ao que está propondo para a gente fazer. Vamos pegar alguns exemplos. Então, eu tenho aqui duas frações. Eu tenho a fração 1/3 e tenho a fração 4/6. Eu quero que essas duas frações tenham o mesmo denominador, tenham o mesmo. Então, veja bem, aqui eu precisei mexer nas duas para poder ficar com denominadores iguais. Agora, aqui eu tenho um 6 e aqui eu tenho um 3. Pensando na multiplicação, eu consigo mudar esse 3 para um 6. Como? Fazendo uma multiplicação por 2. Então, aqui em cima eu também multiplico por 2. Como que vai ficar isso, então? Isso vai ficar assim, ó. Aquela primeira foi feita uma equivalente, fica 2/6, ó, 2/6. E essa daqui já tem um denominador que ficou igual, que já precisava, né, como igual, ó, 2/6 e 4/6. Então, eu
reduzir as duas frações ao mesmo denominador. Nós podemos fazer isso com quantas frações for preciso. Então, por exemplo, assim, olha, eu quero a fração, que é a fração 1/2, a fração 2/3 e a fração 1/5 tenham o mesmo denominador. Agora eu preciso pensar, qual é o número que eu posso multiplicar esse denominador, aí um outro número, ou né, vai ter que ser outro, porque eu tenho um número diferente, né, para transformar em um mesmo que eu estou querendo. Então, por qual número que eu devo multiplicar o 3 e por qual número que eu devo multiplicar o 5, de maneira que esses 3 denominadores fiquem iguais. Pense na tabuada. 2 vezes quanto que pode me dar um número que vai ficar igual a um outro que seja 3 vezes tanto e dá aquele mesmo resultado, 5 vezes tanto, aquele mesmo resultado. Para isso, nós temos uma técnica chamada MMC, Mínimo Múltiplo Comum, que vocês ainda vão aprender e que agora eu vou mostrar por uma sequência de múltiplos, tá? Olha, se eu for de 2 em 2, eu vou fazer 2, 4, 6, 8, 10, 12, e assim eu vou indo de 2 em 2. De 3 em 3, 3, 6, 9, 12, 15, 16 e tal. Ó, já encontrei números iguais aqui, 12 e 12. Se de 5 em 5 eu chegar no 12, ok, já achei um. Mas a gente já sabe que de 5 em 5 não vai chegar no 12, né? A gente pula o 12, ó. Então, quer dizer, eu vou ter que ir mais um pouco, porque não encontrei números iguais. Então, aqui eu vou, ó, 14, 16, e assim eu vou indo. Para esse aqui, opa, aqui é 18. Para esse daqui, eu vou encontrar que o 30, ele vai ser um número comum. Se eu for de 2 em 2, eu chego no 30. Se eu for de 3 em 3, eu chego no 30. Se eu for de 5 em 5, eu chego no 30. Isso quer dizer que o 30 é um múltiplo comum. Que a matemática é cheia de regras e técnicas. Existe uma técnica mais rápida para a gente descobrir esse 30, tá? Ou apenas a gente observando e lembrar da multiplicação. Olha, 6 vezes 5, 30. Então, nesse caso, como os 3 ali são primos, eu posso multiplicar e vou encontrar esse valor 30 também. O que eu posso fazer, então? 2 vezes quanto que dá 30? 2 vezes 15. Então, esse de cima vai ser multiplicado por 15 também. 3 vezes quanto que dá 30? 3 vezes 10. Então, esse de cima também vai ser multiplicado por 10. 5 vezes quanto que dá 30? 6. Então, esse aqui também vai dar 6. Olha agora o que vai acontecer. Eu vou obter o quê? As novas frações, né? Que elas serão equivalentes a essas primeiras que eu tinha, mas agora vai ficar assim. 15 sobre 30, 20 sobre 30 e 6 sobre 30. Olha só, eu fiz o que estava sendo pedido aqui, ó, né? Que está sendo conteúdo, reduzindo frações ao mesmo denominador. Olha, nós transformamos essas frações com denominadores diferentes em frações com denominadores iguais, tá? Essa ideia de denominadores iguais a gente utiliza em operações de adição e subtração com frações, que ainda vamos trabalhar esse conteúdo. Eu tinha dito para vocês que fração é um conteúdo longo, né? Então a gente já foi várias aulas e a gente vai ainda mais algumas aulas para entender essas operações com frações, tá? Então, para a aula de hoje era isso. É importante que vocês pesquisem mais sobre essas coisas. O conteúdo de fração ele é extenso. Se a gente perder alguma parte, isso vai prejudicar. Então, se mantenham estudando, façam novas pesquisas, assistam novos vídeos, tá? E bons estudos para vocês. Até a próxima aula.